Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Esse é o trecho que estão utilizando para acusar o pastor André Valadão de incitação ao ódio e também de mandar os evangélicos matar, assassinar, acabar com os homossexuais LGBTQIA+. Será isso mesmo? O pastor André Valadão está incitando ódio agora no povo evangélico contra os homossexuais? Nós vamos entender melhor essa história. Já deixa o seu like nesse vídeo e se não é um inscrito, inscreva-se no canal. Já vou te mostrar um trecho um pouco mais completo. Nitidamente, retirar um pequeno trecho onde a pessoa que não tem o entendimento da palavra, ela rapidamente vai levar para o mau entendimento, mau pensamento. E que a intenção não foi essa. Quem é espiritual já consegue discernir só nesse pequeno trecho o que é que o pastor ele estava querendo dizer relacionado ao texto de Gênesis. Então o Ministério Público Federal instaurou na segunda-feira, agora dia 3, um procedimento para apurar possível prática de homofobia cometida pelo pastor evangélico e bolsonarista. Eles colocam assim, André Valadão, por ter incitado a violência contra as pessoas LGBTQIA+. A investigação é sobre uma transmissão ao vivo do culto realizado no domingo, no dia 2. Quem foi o responsável por fazer aí a acusação e também entrar com um pedido no Ministério Público Federal? A deputada federal, Érica Hilton, do PSOL, ela enviou uma representação ao Ministério Público de Minas Gerais contra o pastor, né? E também teve o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que diz que também não vai deixar isso assim. E fora uma outra meia dúzia de famosinhos da internet, como é o caso, por exemplo, do Felipe Neto, que mal sabe o que está falando. Veja aí o que ele escreveu. O pastor André Valadão deixou claro que o evangélico deveria matar os homossexuais. O que falta para prender esse sujeito? O que mais ele precisa fazer ou dizer? E aí teve o Rodrigo França, teve também Mateus tal. Vamos assistir o trecho mais completo para você entender um pouco mais o que o pastor quis passar na mensagem que ele pregou no último domingo lá na igreja dele. Assista só. Se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah não, o que vale é toda forma de amor. Deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode os 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. Dá para entender? Facilmente. Mas a turma da esquerda e das ideologias de gênero, os militantes LGBTQIA+, eles estão de orelha em pé, querendo achar sempre uma faísca no meio da palha para poder colocar fogo no circo.
É interessante você escutar agora também a explicação e a resposta que o pastor André Valadão gravou em um vídeo rápido no Instagram dele. Ele é um pastor bastante influencer. Tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. E ele agora está sendo ameaçado de ser preso. Olha a resposta dele. Fala, meu povo, Deus abençoe vocês demais. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô vendo várias mídias, inclusive é tema desse mês da série de mensagens sobre censura não. E um dos pontos principais é como a grande mídia, ela se levanta para tentar gerar uma notícia aonde você se constrange ou você é inibido, onde você é amedrontado, e isso tem gerado e gera na vida de muitos cristãos, por causa da pacificação que é o Evangelho, a falta de discernimento de se levantar e militar, né, por aquilo que você crê para sua casa, sua família. Então eu queria colocar algumas questões aqui para vocês. E aí eu vejo hoje, né, ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, né, grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus, e o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus, deixarmos claro para vivermos essa realidade. Então, é incrível como pessoas podem pegar um contexto e tentar levantar uma imagem e uma narrativa como esse pastor é homofóbico, esse pastor, ele quer acabar com a liberdade que nós temos. Não, eu estou na minha igreja pregando a palavra de Deus, dizendo que pela palavra de Deus, a vontade de Deus é a mesma. O Deus de Gênesis não mudou, ele é o mesmo Deus de agora. A diferença é que há uma aliança nos céus, que é exatamente o arco-íris, onde Deus, ele diz, isso é para lembrar o homem e lembrar a mim mesmo, que eu não vou fazer da forma que eu fiz. Existe agora uma graça, onde você pode nascer de novo. Existe uma maneira, quando eu digo puxar as cordas, cabe a nós hoje levarmos a oportunidade da mudança, a oportunidade de viver o amor de Jesus. Não vivemos mais pelos nossos próprios desejos e vontades, vivemos para Deus, vivemos a vontade de Deus, vivemos a graça de Jesus. E é sobre isso que eu falo na mensagem. E eu quero mais uma vez reiterar que Deus ama você. É tempo de resetar, é tempo de dizer não para nós mesmos, a nossa própria vontade, e viver aquilo que é a vontade de Deus. E eu quero te encorajar, nesse mês de julho, a minha nova série de mensagens sobre censura não, onde exatamente é isso que acontece. Aquilo que é político, aquilo que é uma lei mundial, aquilo que é uma lei do anticristo, tentam se estabelecer leis onde cada vez mais o cristão genuíno começa a ser considerado um fora da lei por crer na palavra de Deus como firme fundamento da sua fé. Mas um cristão genuíno, ele não vive a partir de uma democracia de direita ou esquerda, ele vive a partir do céu na terra. Então os princípios de um cristão genuíno não estão firmados em leis ou governanças humanas, estão firmadas na sua fé em Jesus. Isso precisa estar claro,
E assim a gente vai caminhar. Por isso, tanta busca de censura, opressão ou medo. Mas nós prosseguimos, em nome de Jesus. E que fique claro, muito claro, nunca será sobre matar pessoas, nunca, absolutamente será sobre assassinar pessoas. Deus nos livre de um pensamento desse, Deus nos livre de qualquer narrativa que tentam colocar nessa mídia, essa mídia que prega exatamente que quem não concorda com eles é fora da lei, é homofóbico, é transfóbico, é racista, é um militante. Não. O que nós estamos dizendo, eu repito, é uma maneira muito clara. É preciso resetar, levar a humanidade à sua essência, levar a humanidade a ter os olhos de volta para Deus. Então, é a nossa vez. É sim a nossa vez. O que nós vamos fazer? Vamos nos calar ou vamos, como os cristãos genuínos, nos levantar nesse dia e nos posicionar diante daquilo que cremos? Não podemos ser censurados, não podemos nos calar. É tempo de voz, é tempo de falar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o pastor André Valadão. Será ele o primeiro pastor aí a ser preso pelo sistema de censura da nossa nação, que está se instalando e avançando cada dia mais, né? Muitos até criticam a forma do pastor André Valadão pregar, mas de uma forma ou outra ele está anunciando o evangelho e a verdade, que talvez outros pastores por aí estão deixando de entrar no assunto para evitar qualquer polêmica e assim ficam escolhendo talvez um assunto mais light, mas essa é uma ferida que ela está sangrando na nossa nação e no mundo hoje. Os homossexuais são pessoas amadas por Deus. Jamais nós, como evangélicos, desejamos a morte de nenhum homossexual. Nós queremos a salvação deles. Nós queremos que eles possam ter a oportunidade de conhecer o amor de Deus, que é capaz de transformá-los, ajudá-los e recuperá-los à essência da origem que Deus deu a cada um deles. Não é possível que a gente vai aceitar que a grande mídia, que o próprio pastor André Valadão comenta numa outra postagem dele, que é o maior falso profeta hoje em dia. É a grande mídia, é o grande falso profeta dos últimos dias agora. Por que é um falso profeta? Aquele que profere uma mensagem mentirosa, que é o que estão fazendo a todo momento, a todo instante, e nós não podemos nos acovardar diante desse combate. Aqui em Gálatas capítulo 1, diz assim no versículo 6, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. Então esse é o evangelho colorido que se prega por aí. É um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, quando na verdade não tem nada do verdadeiro evangelho que confronta o pecado, que nos constrange, que nos faz mudar, mas que não são boas novas, versículo 7, de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Estão distorcendo. O pastor agora está sendo ameaçado de ser preso. Se caso o Ministério Público acatar aí a denúncia, ele pode ser preso, pagar, e também até esqueci de falar, esse outro ex-senador pediu para ele pagar uma multa de R$1 milhão. Será isso realmente? E aí no versículo 8, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Nós temos que pregar o evangelho. O pastor agora está tendo que explicar a pregação que ele fez no domingo na igreja dele para o público-alvo ali, mas que daí outros que escutaram só aquele pedacinho não entenderam e começaram a falar mal. Ele tem que explicar.
Será que cada culto agora os pastores vão ter que depois postar um vídeo explicando para quem não entendeu? Ora, não há mal nisso, podemos até explicar para aquele que deseja aprender, mas não para aquele que deseja distorcer deliberadamente as boas novas de Cristo. Veja só que coisa, que ponto estamos chegando no nosso país. Será isso mesmo que vai ser daqui para frente? Em Mateus 5, para calentar o seu coração, meu irmão cristão, deixa um like aqui no vídeo e deixa um comentário seu também, mas em Mateus 5, versículo 10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O pastor André Valadão, ele não é um exemplo de perfeição, ele tem um jeito às vezes que até nem agrada a alguns mais conservadores da forma de pregar o evangelho, mas está ele aí agora, sendo talvez o primeiro a mais ferrenhamente a sofrer ameaças e censura por causa da pregação, da exposição do evangelho. Que Deus abençoe ele, Deus tenha misericórdia da igreja e do nosso Brasil, que o Senhor esteja com a sua forte mão sustentando, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deixe aqui o seu comentário, se não é um inscrito, inscreva-se no canal. Deus abençoe você e a sua família, e até o próximo.